Olá, eu sou a Bianca, sou psicóloga e me dedico a escutar pessoas em suas dores e delícias de existir. No último 1 ano e meio, eu tenho me dedicado a escutar com mais profundidade as pessoas que têm a condição de fibromialgia. Se você me acompanha aqui no canal do Instagram e também no YouTube, provavelmente você já deve ter visto algum post falando sobre o assunto e eu quero me dedicar mais, me aprofundar mais sobre esse assunto. Porque a fibromialgia é uma condição de dores difusas pelo corpo inteiro. São dores do sistema fibromuscular, né? É uma doença reumatológica que se caracteriza, né, muitas vezes por uma síndrome, né? Além das dores, as pessoas sofrem fadiga crônica, distúrbios do sono, ansiedade, depressão. Então, é uma condição de saúde mental bastante complicada que limita a vida das pessoas, principalmente das mulheres, em sua maioria. Então, se você se interessa pelo assunto, se você tem essa condição ou conhece alguém que tem, fica aqui comigo e indica esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho encontrado caminhos alternativos para lidar com essa questão, né? Esperança, porque geralmente as pessoas chegam com um relato assim de que eu tenho fibromialgia e não tem cura. O médico falou que eu tenho que conviver com isso pro resto da vida. Então, assim, desde a primeira vez que eu escutei um relato assim, isso tocou meu coração de maneira profunda e me fez buscar, então, alternativas, né? Como assim não tem cura? Não é bem por aí. E eu acredito sim que existem outros caminhos. Só que esses outros caminhos, eles passam por um aprofundamento da compreensão dessa dor, que muitas vezes faz com que a pessoa sinta receio de encarar, de enfrentar, de investigar o que é que aquela dor está querendo dizer. Que mensagem é essa que está vindo do corpo através de uma dor que não aceita uma cura que venha de fora? Porque justamente a verdadeira medicina, ela está dentro de nós. A medicina como remédio, a medicina como restabelecimento da saúde, recuperação da qualidade de vida. Então, até fiz um post outro dia no Instagram falando sobre a crise de dor, que a crise de dor é extremamente limitante, incapacitante para quem tem. E uma das coisas mais dolorosas que existe para uma pessoa que tem fibromialgia é ser duvidada, é ser questionada a veracidade daquilo que ela está dizendo, né? Porque não há como provar, vamos dizer assim, não há como demonstrar em um exame, não há algo visível que mostre que aquela pessoa está realmente sentindo dor. Então essa dor, ela vem acompanhada de muita solidão também. E em relação à dor, a como lidar com a dor, eu já escutei de pacientes dizendo assim que tem vontade de sair da própria pele, que não suportam habitar o próprio corpo, tamanha dor sentida. E também já escutei de alguns profissionais orientações superficiais, assim, como que dizendo para a pessoa: não pensa na dor, não, esquece, ela não te pertence, você é maravilhosa, então essa dor não te pertence. E a meu ver, isso é um grande equívoco, porque é justamente o caminho contrário, né? Assim, esse caminho de orientação, de mandar a pessoa esquecer, é um caminho de fuga, é um caminho
de dizer assim para ela, não pensa nisso não, pensa em outras coisas. E isso é impossível diante de uma crise de dor. O caminho mais consistente é se apropriar dessa dor, verdadeiramente encará-la, senti-la com o intuito de descobrir, de decifrar que mensagem é essa que ela traz. Eu gosto de uma música que é do Nelson Gonçalves, que tem um trecho que fala assim, eu tenho a minha dor, ela é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dó, eu tenho a minha dor. Então, aos outros eu devolvo a dó, não quero que ninguém sinta pena de mim. Essa é a postura de uma pessoa que tem fibromialgia. Mas ela quer ser compreendida, ela quer ser respeitada, ela não quer que tenham pena, ela quer ser compreendida e respeitada. Mas isso precisa começar por ela mesma. Ela que precisa iniciar esse caminho de autorrespeito. Esse caminho que vai fazer com que haja mais consistência no enfrentamento e um aprofundamento, uma investigação. Que dor é essa? Que fibra é essa em meu corpo que está emanando dor? De que fibra eu sou feita? De onde vem essa dor e o que ela quer me dizer? É a partir daí que a gente encontra mais possibilidades, porque a gente encontra então uma presença e uma decisão de estar consciente, uma decisão de buscar o alívio dentro de si mesma. É claro que junto, concomitante ao tratamento medicamentoso, ao acompanhamento médico, com o especialista que vai acompanhar e que vai tratar dessa dor com a pessoa, Então, quando a gente fala de cura, quando a pessoa recebe um diagnóstico de fibromialgia, logo em seguida, já vem juntinho assim essa frase: fibromialgia não tem cura. Então, tem que tomar remédios para o resto da vida, tem que aprender a conviver com a dor, tem que aprender a aliviar a dor, seja lá de que forma, mas não tem cura. Só isso já faz com que a pessoa receba quase que uma porta na cara, uma porta fechada. Então não tem cura, então não tem o que fazer, então tem que se conformar. E é extremamente difícil. Somente receber esse diagnóstico sem possibilidade de cura pela medicina tradicional já faz com que a pessoa sinta mais ansiedade, faz com que o seu nível de cortisol, o que é o hormônio do estresse, fique elevado, e a pessoa fica ali se preparando para a próxima crise de dor que vai acontecer e para quantos remédios ela vai precisar tomar e, enfim, as limitações todas da vida que ela poderá ter. Mas, em psicologia, em expansão de consciência, a gente trata a questão da cura de maneira um pouquinho diferente. A gente tem um olhar diferente para a questão da cura. A cura, ela é o restabelecimento da saúde e também pode ser entendida como a recuperação da qualidade de vida. Então, quando a gente tem uma condição de dor, quando a pessoa tem essa condição de dor, a qualidade de vida dela fica extremamente prejudicada e ela perde a sua capacidade de estar saudável. Agora, é muito importante investigar o que é saúde para cada pessoa e o que é que a postura de vida, o que é que o posicionamento que essa pessoa tem diante dos seus relacionamentos mais próximos, por exemplo, e diante da vida, o que é que esse posicionamento pode ter para contribuir ou então agravar as crises de dores. Escutando pessoas, escutando mulheres com essa condição, uma coisa que eu tenho reparado, uma coisa que eu observei é que são pessoas, mulheres, principalmente, extremamente amorosas e dignas e de bom caráter e que se importam com as pessoas e muitas vezes se importam mais com as pessoas do que consigo mesmas. Tem uma tendência a deixar o outro ser mais importante e a se deixar de lado.
a não conseguir se posicionar, a não conseguir manifestar uma assertividade no viver. O que é assertividade? Assertividade com 2 S's, né? Não é com C de acerto, não é sobre acertar, não é sobre estar sempre certa, não. É assertividade no sentido de saber se posicionar, saber a própria necessidade e saber a própria capacidade diante dos relacionamentos. Então, a maioria das pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia, as que eu tenho escutado, principalmente, né, no meu grupo, que eu tenho no meu trabalho, lidam com uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de colocar, de estabelecer limites, trazendo sempre o outro em primeiro lugar. O que o outro está precisando, o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, será que eu vou magoar a pessoa? E aí acaba se deixando de lado, né? Acaba priorizando o bem-estar alheio e esquecendo do seu. Então, a primeira coisa para lidar com uma crise de dor é saber colocar o limite. É saber que vai ser necessário um tempo para si mesma. Vai ser necessário muito carinho, muita amorosidade, muita escuta de si mesma. Vai ser necessário que essa pessoa diga não, estabeleça limites e diga: eu preciso estar em paz, eu preciso estar comigo, eu preciso saber o que é que essa dor está querendo me dizer. Porque assim, gente, um dos meus maiores valores nessa vida é pensar, sentir, acreditar e viver que todas as pessoas têm a capacidade de administrar a própria felicidade. Só que elas precisam aprender esse caminho. Elas precisam, primeiro de tudo, se sentir merecedoras, né? Porque é através desse merecimento, é através desse bem-estar que elas estarão também bem posicionadas na vida e em suas relações. Então, querer fazer bem ao outro antes de se sentir bem é algo que faz com que a pessoa se deixe de lado e esqueça das próprias necessidades. Esqueça que antes do outro está ela, para ser vista, para ser cuidada, para ser escutada. Geralmente, quando a gente abre a escuta da dor, quando a gente vai se aprofundar no que significado tem aquela dor, que significado tem aquela doença, porque toda doença tem uma causa emocional, né? Uma origem nas emoções que o corpo vai lá e responde. Quando a gente abre essa escuta, geralmente a gente vai para uma outra instância no tempo, que não é o presente. A gente está falando muitas vezes de uma dor que vem sendo trazida desde a infância. A gente fala de uma criança interior ferida, uma criança interior que não foi curada, não foi vista, não foi atendida em sua necessidade de amor, de proteção, de segurança. Existem várias necessidades que podem ter sido deixadas de lado pelas pessoas que fizeram o papel de cuidar dessa pessoa que hoje é uma adulta que tem fibromialgia. Um dia ela já foi uma criança e teve uma necessidade não vista, não cuidada, e aprendeu a viver assim, e aprendeu a fazer a sua trajetória de vida passando por cima disso. Afinal de contas, foi sempre assim. E o que acontece? Uma repetição da sensação de abandono, de maus tratos, de descaso, de falta de cuidado. Então, nesse caso, é como se o tempo não tivesse passado. A repetição de uma sensação é como se o tempo tivesse parado, tivesse congelado. Então, passam-se anos, né? Eu tenho pacientes de 30 a 70 anos e a sensação se repete de quando elas eram crianças, de quando se sentiam abandonadas, de quando se sentiam sozinhas, desamparadas e sofrendo. Então, o trabalho da escuta
em psicoterapia, né, que vem promover um outro caminho para essas pessoas encontrarem alívio, para encontrarem sentido através de suas dores, esse outro caminho passa pelo autorrespeito, por um respeito profundo. Por um respeito profundo sobre o que essa dor está querendo dizer, porque ela sempre tem uma mensagem, né? E quando escutada faz todo sentido e o corpo não precisa mais tão intensamente mandar estímulos de dor, né? Então é sobre isso, é sobre o que eu tenho me dedicado, as dores e delícias de escutar as pessoas, né? E as possibilidades de cura quando a gente não finge, né? Quando a pessoa não finge mais que não tá doendo e quando não atribui somente e totalmente ao remédio dado pela medicina tradicional para o alívio de suas dores, mas pega sim um outro caminho, um caminho que vai investigar de onde que vem essa dor e o que é que ela quer dizer. Isso não é tão fácil de ser feito, né? Principalmente sozinho. Isso precisa de um acompanhamento psicoterapêutico especializado, atencioso, né? Precisa de alguém que pegue na mão da pessoa e fale assim: vambora, bora encontrar um caminho, bora encontrar um alívio, porque existe. É possível encontrar alívio, é possível embarcar nessa jornada de autoconhecimento e desativar dores que o corpo está gritando. Quando a gente escuta a mensagem, ele não precisa mais gritar. Eu gosto de uma frase, não é uma frase, é um conceito que eu vi, que eu não me lembro onde agora, não sei como citar a fonte, mas é sobre os gritos e os sussurros. Quando a gente grita, é porque a gente quer ser escutado, é porque a gente está sentindo que está longe do coração do outro. Quando a gente está perto, quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente em paz, pertencente, amada, a gente sussurra. A gente pode falar baixinho, a gente tem serenidade, o nosso corpo fala com a gente com serenidade. Quando há um grito, quando o corpo está gritando, uma dor está gritando, é porque tem uma distância e o corpo sabe que não está sendo ouvido. Então ele precisa mandar mensagens mais intensas. Então a minha proposta de trabalho em psicoterapia tem sido o aprofundamento nessas mensagens, com coragem, com a postura de enfrentamento e assertividade, para encontrar um caminho de alívio, onde se possa restabelecer a saúde e recuperar a qualidade de vida. Mas para isso, cada pessoa vai precisar saber o que é qualidade de vida para cada um, tá bom? Obrigada pela audiência. Esse vídeo vai ficar gravado aqui e eu vou colocar lá no canal do YouTube também. Tem o link na bio, né? Que fala, é isso. Até o próximo vídeo com esse tema. Tchau!